Seria bacana até a gente explicar um pouquinho, que quem nos assiste também, coronel, muitas vezes é um público civil, o que é uma operação delegada. Porque então, eu vejo o policial fardado igual eu vejo todo dia. Explica para nós o diferencial. Qual que é a diferença? Bom, vamos voltar no tempo. Eu comandei a região central de 2007 a 2009. Depois de 2009 fui convidado a ser comandante-geral. 2007 e 2009, como eu fiquei os 4 anos anteriores, 2003 a 2007, na Secretaria de Segurança e na PM, estudei muito crime. Então, estudei as teorias do crime, teoria das janelas quebradas, teoria dos crimes de oportunidade, teoria da tolerância zero, né? Cada uma delas a gente estudou bastante. Quando eu fui para a área central, eu falei, nós vamos reduzir a criminalidade trabalhando as teorias, trabalhando o mundo acadêmico, e fiz isso. Criei um pelotão na época que chamava Pelotão Centro Legal. Peguei 10 policiais de cada batalhão, 7, 11 e 13, criei uma força-tarefa, onde tinha problema, mandava 10 homens, 15, 20 ou 30 homens, dependendo do lugar, resolvia rapidamente com pronta resposta. Comecei a fazer isso, deu muito certo, e aí juntei o esforço da polícia com, aí entra mais um ator, né, muito importante, Gilberto Kassab. Naquele momento, ele me ajudou muito, porque ele me dava o agente fiscal, e eu comecei a combater a desordem, porque a teoria das janelas quebradas diz o seguinte, o criminoso quer a desordem. O crime tem 3 faces, o infrator, a vítima e o ambiente. O infrator, nós vamos trabalhar com as leis rígidas para diminuir a impunidade. A vítima somos todos nós, tomar um pouquinho de cuidado no uso do celular, entrar, sair do carro, etc. E o ambiente, que é responsável por 70% dos crimes, 70%. Precisa ser cuidado. 70% dos crimes. Aí entra iluminação? Iluminação, pichação, camelô irregular, limpeza, identificação. Quando você tem um espaço identificado, cuidado, o bandido tem medo de ser pego. Tem dono, né? Tem dono. Isso aqui tem dono, tem alguém cuidando, né? Não, e esses crimes são os que incomodam. O que incomoda a gente, tira a qualidade de vida, não é assalto a banco. Não é aquele assalto de valores que acontece de vez em quando. O que tira a qualidade de vida, né? É esse pequeno roubo de celular, de carteira, isso é que tira a qualidade de vida das pessoas. O pessoal ficava com medo de ir para o metrô para não perder o celular. Então, esse aqui cria aquela tensão. Paz, Bom, trabalhando essa questão, então, fizemos o enfrentamento da desordem. E aí, quando eu fui para o comando geral, e foi por causa disso, desse enfrentamento, deu visibilidade, né? Eu não tinha um padrinho político naquela época, né? Porque meu pai era sargento, a gente veio lá de Ferraz Vasconcelos, né? Mas o trabalho sobressaiu, porque caiu a criminalidade na região centro. E o centro voltou a ser trafegável. Você andava na rua direita, você não andava. Nós estamos falando de que ano, coronel? Estamos falando de 2007, 2008. 2007, que não era nem o problema que tem hoje, né? Não. Nem de perto. Nem de perto. Hoje está um pouquinho mais complicado o desafio. Pela própria natureza do mundo atual, né? Mas está voltando. Está ficando melhor de novo. Vai chegar, talvez, se tudo der certo, melhor do que era de lá. Bacana. Bom, de qualquer forma, esse trabalho fui para o comando geral e aí, conversando com o prefeito Gilberto Kassab, nós montamos, em 2009, no primeiro ano de comando, a Operação Delegada. Chamamos de operação, mas o nome técnico é Atividade Delegada. Só que a operação é mais fácil para a população entender. Como funciona isso? O policial trabalha na sua folga, pago pelo município, numa atividade municipal. Por isso que chama atividade delegada. Mas ele vai fardado, ele vai armado. Fardado, armado e protegido pelo Estado. Ou seja, os Estados Unidos há 40 anos atrás. Exatamente. Eu morei há 33 anos atrás nos Estados Unidos. E a gente via na porta do supermercado um policial armado, fardado. É através da fundação. É interessante. Então, veja que o modus é perfeito, né? E é no mundo todo. Ou seja, onde você quer mais policial militar, você precisa ter o recurso financeiro. Sim. E o município pode ajudar o Estado. E nesse sentido é onde entra a solução, né? O Estado tem a folga do Estado, mas aí o município pode contratá-lo através dos recursos municipais. Fantástico, não? Foi uma solução muito boa, né? Foi uma inovação que deu certo, foi para os outros estados. E você está dizendo que não tem vaga, então se eu sou um policial, quero fazer uma delegada no centro de São Paulo, vou entrar na fila. Entrar na fila. Interessante. Na realidade, consegue porque toda semana troca, são policiais diferentes. Mas só para voltar só na atividade delegada. Só um pouquinho, mas ele tem direito a quantas delegadas por mês, coronel? Desde que eu construí no comando da PM lá atrás, ele só pode trabalhar 8 horas por dia e no máximo 10 dias por mês. Ok, então ele tem direito a 10 operações delegadas por mês. A 10 dias. Aí dá um giro, né? Aí dá para que todos possam participar. Passa para os outros e tem horários também. Então, por exemplo, no mesmo dia você tem 2 equipes delegadas. Uma que trabalha pela manhã e outra à tarde. Então,
para não acontecer de ele também ficar exausto. Porque ele trabalha 12 horas na PM por 15 dias. Certo. A delegada ele só pode trabalhar 10 e por 8 horas só. Eu não entendi. Então, para quê? Para que ele tenha espaço de descanso e Então, pelo menos 5 dias ficar mais com a família também. Mas com recurso financeiro melhor, ele vai poder até ter uma viagem, fazer alguma coisa, propiciar para o filho uma atividade legal, porque ele tem um dinheiro a mais. Lembrar, é sempre um complemento, não substitui o salário. Ok, interessante. Mas assim, é uma solução que trouxe ganho para os 4 atores. Para o policial, porque o policial trabalha fardado e ele está protegido. Se acontecer alguma coisa, ele vai lá para o nosso HM. Ele vai lá, porque ele está de serviço. Quando ele se inscreve por adesão, é só se ele quiser, mas a partir do momento que ele se inscreve, vira uma escala de serviço. Aí ele está em serviço. Se acontecer qualquer coisa, está protegido. Trabalha fardado. Então, qual é o que o Estado fornece? A proteção do policial, a farda, o armamento, a viatura. E o município, o que ele fornece? O salário para pagar esse policial, para trabalhar naquela região. E mais ainda, em alguns momentos lá também, decide junto com a PM onde eles serão distribuídos. E esse PM ele faz uma atividade municipal, por exemplo, fiscalização de caminho irregular, também trabalhar com a ordem do espaço urbano, alguma coisa nesse sentido, e também ganha, agora vamos falar dos ganhos dessa aí, ganha o policial porque tem um recurso extra, e está protegido. Ganha a prefeitura, porque tem algumas situações, por exemplo, você via no centro de São Paulo, há muitos anos atrás, uma coisa que chamava RAPA. Vinha a prefeitura todo mundo correndo, a prefeitura, o guarda civil com cacetete e tal. Isso acabou. Agora o trabalho é com inteligência. A gente vai para uma 25 de março, toma espaço antes. Não acontece. Então ganhou o município porque resolveu um problema municipal. Ganha o Estado, por quê? Não está escrito lá que é delegada. Você vai ver um monte de policiais. E tem mais. Se tiver um crime, ele age. E ele está ali fardado, está impedindo que o crime aconteça. A prevenção aumenta. Então ganha o Estado, mas ganha também o cidadão. Porque hoje ele anda no centro de São Paulo com qualidade de vida. Por quê? Porque a percepção de segurança é boa. Então isso nós precisamos, para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa se sentir inseguro. Tanto é que a gente falava sensação de segurança, hoje falamos percepção, que é um pouco mais abrangente, mas as pessoas precisam se sentir seguras. Isso traz, então ganha todo mundo. E aí quando fomos pro comando, fizemos isso com o prefeito Gilberto Kassab, deu muito certo, e até hoje isso... Foi na gestão do senhor, no comando geral, que gerou então, que criou, né, a operação no delegada. Comando Geral. Foi criado em 11, a lei foi editada, desde que eu fui para lá em abril, a gente sentado, eu e o prefeito Kassab, para definir as regras. Tivemos muitos entraves, né? Teve gente que falava que chamava de bico oficial, começaram a tentar arrumar um para que não entrar, para que não funcionasse. Mas funcionou, deu muito certo até hoje, e hoje todos querem mais isso. Deu tão certo. E o interior está copiando. O interior está copiando. A gente encontra muitas cidades. Eu viajo muito no interior de São Paulo. Com certeza mais de 100 cidades que utilizam. Que já estão utilizando. Tem cidades do Mato Grosso que vieram conhecer, cidades do Nordeste que vieram conhecer. Interessante. E alguns países onde nós fomos ser multiplicadores de polícia comunitária foi levada a ideia também. Então ela nasce no país, ela já se tornou aqui, escola. Já foi para fora. Interessante. Só para todos saberem, a Polícia Militar de São Paulo ela é multiplicadora de polícia comunitária do sistema COBAN, que é o sistema que deu certo aqui, que são as bases comunitárias, para a América Latina. Então, a agência de cooperação japonesa, chama JICA, ela investe aqui em policiais nossos que vão para países da América Latina ensinar polícia comunitária. E eles levam 2 conceitos, além da própria polícia comunitária, eles levam mais, 3. Levam o CONSEG, que deu muito certo aqui, uma ideia do Montoro lá atrás, em 85. Levam o programa Vizinhança Solidária. Aí também foi criado. Vamos dar um abraço para o Coronel Telmo, vamos dar um abraço para ele. Coronel Telmo, ele grande precursor, livros escritos, palestrante, irmão, amigo, abraço, Coronel. Um dos maiores estudiosos aqui, o Telmo é um dos maiores, é professor, né? Professor. É um dos maiores estudiosos de Vizinhança Solidária, que começou lá em 2009 também. Que bacana. E ganhou força, e leva também atividade delegada. Então, quando vai para fora do país, eles estão levando esses conceitos e tem dado muito certo. Mas só para terminar a nossa fala, então, a atividade delegada no centro ajudou demais. Então, foi um conjunto de forças.
A atividade delegada deu tão certo, só para terminar, que o Estado criou a DGEM, DGEM. na mesma linha, que é o policial trabalhar na folga por adesão. O próprio Estado Só contratando. que o Estado contratando. E também, como vereador, eu ajudei a criar atividade complementar. O que é atividade complementar? É a atividade delegada do guarda.